Hamilton. Lá no começo de vida do canal eu fiz um vídeo falando do musical Wicked, que eu fui ver em São Paulo, e desde então nunca mais falei de musicais, porque é uma coisa que eu só vejo muito de vez em quando, né? Mas passei há muitos anos ouvindo o quanto que Hamilton era fantástico, e Hamilton é maravilhoso, e que peça, que evento de cultura pop que é Hamilton. Aí finalmente consegui assistir, e é tudo isso mesmo. Então Hamilton é esse musical que virou esse fenômeno da cultura pop, com músicas cantadas em rap, praticamente tudo em rap, e conta a história do Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. E quem trouxe essa peça à vida foi o Lin-Manuel Miranda, que é responsável pelas músicas de Moana, olha só, depois de ler uma biografia do Hamilton escrita pelo Ron Chernow. E o próprio Ron Chernow serviu como consultor histórico para ajudar essa obra a ser criada. A peça estreou oficialmente em 17 de fevereiro de 2015 em Nova York, no circuito Off-Broadway. O que é o circuito Off-Broadway? Entre outros quesitos, são teatros profissionais no bairro de Manhattan com capacidade entre 100 e 499 espectadores. E muitas peças que estreiam nesse circuito ganham renome, ganham fama e aí acabam indo pra Broadway, onde os teatros são capacidades de 500 pra cima. E sim, obviamente Hamilton foi pra Broadway. E foi pra Broadway e ganhou produções em Chicago, em outras cidades, até outros países. E o Hamilton começou a criar esse projeto, depois que ele leu essa biografia do Ron Chernow, e ele começou a criar um projeto que ele chamou de The Hamilton Mixtape. Que no final das contas, esse Hamilton Mixtape acabou se tornando um álbum com as músicas de Hamilton, incluindo algumas com versões diferentes ou que não entraram na obra final, cantadas por outras estrelas da música pop. Você tem Busta Rhymes, Alicia Keys, Kelly Clarkson, John Legend, Usher, Queen Latifah, Regina Spektor e vários outros. Tem muita música legal. Procura no Spotify The Hamilton Mixtape, você escuta as músicas de Hamilton cantadas por esses artistas e outras coisas lá. É bem legal. Inclusive a música mais shot, que é uma das mais famosas do musical, que é a terceira música do musical, que é basicamente a I Want Song do Hamilton, ela toca nos créditos dessa filmagem do Hamilton, que tá no Disney Plus, que é a versão do Hamilton Mixtape, são outros artistas cantando, e é bem legal também. Mas enfim, enquanto o Lin-Manuel Miranda desenvolveu esse projeto, ele foi convidado para se apresentar na Casa Branca. Criaram um evento lá chamado Uma Noite de Poesia, Música e a Palavra Falada, que tava lá Barack Obama, Michelle Obama e várias outras pessoas. E lá o Miranda apresentou a primeira canção desse musical, que é a primeira música do musical, que chama Alexander Hamilton. It's a concept album about the life of someone I think embodies hip-hop, Treasury Secretary Alexander Hamilton. You laugh! But it's true. Se você estiver curioso, põe no YouTube Hamilton, White House, você vai achar essa interpretação lá. É interessante comparar essa versão inicial que ele já tinha com como ficou a música no final da peça que você pode ver na Disney Plus agora. E essa filmagem da peça de Hamilton foi encomendada pela produção de Hamilton para a produtora Radical Media, que levou as câmeras lá para apresentação. Aí o que eles fizeram? Eles filmaram 2 apresentações e uma terceira entre aspas, porque não fizeram uma terceira inteira. Algumas cenas foram reencenadas para o pessoal poder filmar com close e as câmeras no palco, ou seja, para dar o close a câmera tem que estar lá. Então não tinha plateia. Então 2 apresentações normais e uma sem plateia para eles poderem chegar perto. Então 2,5, digamos assim. E valeu a pena, porque você poder mesclar a edição com as câmeras das apresentações, com esses momentos em que você pode ter um close, você pode ter um ângulo que você não poderia ter porque a câmera ficaria visível no palco e estragaria a experiência da plateia se tivesse plateia. É uma edição que acerta em passar as emoções certas nos momentos certos, valorizar a coreografia, valorizar o que está acontecendo em tela. Também elogiável aqui porque os operadores de câmera tiveram que basicamente ensaiar com os atores nas coreografias, porque eles tinham que saber onde estava a coreografia para poder seguir a câmera na posição certa, botar a câmera na posição certa, para não só para não atrapalhar, mas para pegar o que devia ser pego para maior efeito dramático. As filmagens aconteceram em 2016, quando a popularidade de Hamilton já estava altíssima, e aí eles ofereceram para os estúdios, tipo, quem dá mais? Basicamente foi isso, tipo um leilão, saca? E por meros 75 milhões de dólares a Disney ganhou a parada. Só que eles iam botar no Disney Plus só em 15 de outubro de 2021. Mas coronavírus veio, tudo parou, o teatro parou. O teatro era pra voltar só em janeiro de 2021, já adiaram acho que pra junho. Vamos ver como é que vai ficar a coisa. Toda essa indústria do teatro tá parada e ninguém tá ganhando dinheiro. Numa tentativa de chamar atenção pra esse fato e procurar ajudar de alguma forma as pessoas que trabalham nessa indústria e não estão ganhando nada, a estreia de Hamilton no Disney Plus foi antecipada pra 3 de julho de 2020, pra quem já tinha Disney Plus, né? Aqui no Brasil só em 17 de novembro. Você fazendo isso, você trazia um musical fantástico mostrando para o público do mundo inteiro as maravilhas das sensações que o teatro musical pode trazer. Por exemplo, já fazia pessoas quererem comprar ingressos antecipados para o ano que vem, então mantendo um dinheiro rodando nessa indústria para os trabalhadores poderem ter um dinheiro para tocar a vida. Além do mais, o sucesso de Hamilton aqui filmado pode estimular outras produtoras, outras produções a filmarem suas peças com a mesma qualidade e tentar distribuir. Isso é uma nova maneira de arrecadar dinheiro para essa indústria e ao mesmo tempo levar musicais fantásticos
fantásticos a cantos do mundo que nunca veriam se não fosse dessa forma. Mas como eu disse, Hamilton é um musical praticamente todo cantado em rap. E as influências pesadas de rap e hip hop que permeiam toda a obra. Você tem diferentes estilos de rap, de hip hop, de diferentes épocas, sendo bem explorados para cada personagem em momentos distintos. Você tem coisa da cultura rap, até por exemplo, quando dois personagens têm que debater as opiniões deles sobre uma regra que precisa ser aprovada ou não para convencer uma terceira pessoa. E os personagens nessas horas pegam microfones grandes nas mãos para cantar como se fosse uma batalha de rap. Assim, não só traz a cultura do rap para dentro da peça, como também pega esse debate que poderia ser bastante enfadonho, bem chato, e transforma ele numa coisa extremamente empolgante. Uma frase que eu ouvi do Lin-Manuel Miranda lendo a respeito, né, para poder fazer esse vídeo, ele falou que se ele contar a história do Hamilton, ele basicamente conta a história da formação dos Estados Unidos. E nessa preocupação de conectar a plateia com a história da sua própria nação, o elenco é todo diverso. Tipo, os atores têm origens diferentes. E ao fazer isso, o Miranda, né, ele honra a história de um país que foi formado basicamente por imigrantes e que possui cidadãos com antepassados de tudo que é canto do mundo. Afinal de contas, o próprio Alexander Hamilton e outras figuras importantes na peça são de outras terras que não o terreno que nós conhecemos como Estados Unidos. E outro ponto que torna essa decisão muito válida é que aproximar estas minorias à história de seu próprio país permite que essas figuras históricas que formaram os Estados Unidos não sejam inalcançáveis. Você cria um senso de identificação com a própria história de formação muito mais forte para todos. I recognize in the story of Hamilton the story of so many immigrants who are coming to the United States today. This is a story of America then told by America now. We're going to use every tool at our disposal to eliminate the distance between a modern audience and something that happened 200 some odd years ago. The casting is part of that. Casting it to look like the way our country looks eliminates distance. When George Washington is a young man of color and he's running for his life, suddenly you're not filled with images of Washington standing like this crossing the Delaware. He's not invincible anymore. It's suddenly these are real people. Então o único ator branco mesmo aqui, caucasiano, é o que interpreta o rei George III da Inglaterra. E ele aparece na peça em 3 momentos distintos, 3 canções distintas na mesma melodia. E ele é satirizado como uma figura tirânica, megalomaníaca, que quer ter o poder sobre aquele país, sobre aquele povo. E o figurino dele que vai sendo despido, digamos assim, conforme ele vai perdendo o poder sobre os Estados Unidos. E é uma metáfora visual interessante e funciona muito bem. Curiosidade, nessa filmagem, quem fez o rei George III, né, quem era parte do elenco original do Broadway, é o Jonathan Groff, que é o Kristoff do Frozen. Mas então, com tudo isso, a mensagem contra preconceito é de uma eficiência ímpar. Quando a peça foca no fato do Hamilton ser imigrante e que isso levou ele a, como uma das músicas disse, a trabalhar muito mais duro, ser muito mais esperto, ser muito mais proativo, uma coisa assim que a música fala, a peça ilustra como foram suas ações que o tornaram um dos fundadores dos Estados Unidos, suas ações, suas atitudes que vieram do fato dele ser imigrante e precisar ralar mais. Então o que torna ele importante não é sua cor de pele, são suas atitudes, seus feitos. E essa mesma temática reverbera em todos os outros personagens, o que interessa são suas ações. As poderosas e frenéticas músicas cantadas em rap são intercaladas com algumas outras mais suaves, espelhando como essa obra soube usar os talentos musicais de todo mundo envolvido ali para alternar momentos de discussões históricas e políticas com outros extremamente pessoais, extremamente íntimos. E ao tornar pessoal e íntimo, a gente como plateia se conecta àquela pessoa, a gente entende pelo que aquela pessoa está passando. E é uma variedade de estilos que impressiona. Você tem, por exemplo, a doce e romântica música Helpless, que é toda feliz sobre a alegria de se apaixonar e a coisa é recíproca e é toda fofa. E logo depois ela é seguida pela Satisfied, que muda a perspectiva dessa mesma história de amor e trata da dor de ter um coração eternamente partido. E em tudo isso, contando sobre os sentimentos dessas pessoas, pinta elementos para você entender o cenário sociocultural da época. É um conteúdo muito rico em apenas 2 músicas, e olha que tem 40 e tantos. E aliás, essas 2 canções vêm em sequência, né? Helpless e Satisfied. E é a perspectiva dessas 2 irmãs, porque Helpless é cantada pela Eliza, que é interpretada pela Philippa Soo, que é totalmente adorável no filme, na peça, né? Encantadora e talentosa pra caramba, que voz. E a Satisfied é a perspectiva da Angelica, que é a Renée Elise Goldsberry, que tem um domínio de palco titanesco, digamos assim. E a maneira como a coreografia da Helpless vai acontecendo, e aí pra fazer de Satisfied, meio que rebobina, eles até falam, fica no fundo assim, rebobina, rebobina, rebobina. Aí a coreografia rebobina e aí coisa da filmagem também, porque eles ficam misturando ângulos pra aumentar a sensação de conflito, dos conflitos tumultuosos
tumultuosos, dos sentimentos tumultuosos da Angélica. É magnífico. É coisa de filmar. Você vai filmar peça, não vai só botar uma câmera e deixar lá. Usa a linguagem de câmera, de sétima arte, pra fazer a coisa render mais. Funciona. Então, é uma coreografia brilhante sobre o turbilhão de emoções dessas duas personagens em momentos íntimos. E, tipo, essas duas músicas, elas são a 10ª e a 11ª da peça. Uma peça que tem 46 músicas. Até chegar ali, você já tá amando a peça. A peça já tá incrivelmente foda. Mas esse é o momento, pelo menos pra mim. Quando acabou Satisfied, eu já tinha certeza que se eu tivesse na plateia, eu levantava e batia palma de pé quando acabasse. E essa sequência é um ótimo exemplo de um outro elemento comum, tipo, usado várias vezes durante a peça com muita excelência. Há momentos de uma canção que são recriados ou retomados em outras. Você tem melodias específicas para cada personagem que vão sendo utilizadas e vão reverberando, né, ao longo de várias músicas. E tudo isso cria uma coesão musical que auxilia na narrativa. Tudo isso cria elementos no seu subconsciente que você, quando uma parte de uma música é retomada, mesmo que a letra seja diferente, vem com aquela melodia, o seu subconsciente tá pegando aquela história lá, aquela emoção, e tá trazendo para essa música para aumentar o contexto dela. Ao mesmo tempo que as melodias diferentes para cada personagem vão criando o personagem dele, vão te ajudando a entender como ele funciona, como essa pessoa pensa. E você tem até, tipo, cada personagem fazendo rap de uma forma distinta e diferente um do outro, que é um elemento mais perceptível. E você tem outro que é mais imperceptível, como, por exemplo, o Hamilton. Os movimentos dele pelo palco são geralmente circulares, ele tá sempre analisando todo o ambiente para ponderar e tomar decisões. E quando você tem outro personagem como o Aaron Burr, que ele basicamente só se move em linhas retas, ele é um cara muito mais pragmático, objetivo, e um cara que não consegue ver tantas opções como o Hamilton, e isso influencia na obra. Mas Burr, quem é Aaron Burr? Aaron Burr é praticamente o outro protagonista dessa peça. A vida dele e do Hamilton caminharam paralelamente por muitos anos e por muitos acontecimentos. E resulta em trocentos embates entre os dois que são magistralmente registrados no palco. O Aaron Burr é interpretado pelo Leslie Odom Jr., vencedor de um dos 11 Tonys que Hamilton ganhou. Tony é tipo o Oscar de teatro. É um ator que está magnífico no papel, principalmente quando ele canta músicas como Wait For It, onde ele entrega uma intensidade muito única pro papel dele. Ao mesmo tempo que ele pode entregar essa intensidade, você tem momentos em que ele canta com genuíno amor, genuína fragilidade, vulnerabilidade, quando ele canta, por exemplo, Dear Theodosia, onde ele e o Hamilton separadamente cantam sobre a recém-paternidade que eles assumiram. Eles acabaram de ter filhos, e o amor que eles transmitem pelos filhos, pela música, é lindo. E o Hamilton é interpretado pelo Lin-Manuel Miranda, o criador da peça, que não me parece ter a presença de palco dos outros atores. Porém, você vendo esta filmagem com câmeras, ele se beneficia, porque quando a câmera consegue chegar perto para pegar closes do rosto dele, aí você sente várias das dores que ele sente também. E lembra que eu falei antes, cada personagem tem uma maneira diferente de fazer rap? Isso não tá lá à toa, isso não é só divertidinho. Olha só, cada um faz um tipo diferente de rap, que é o musical em rap, então ele quer trazer vários estilos. Não, o estilo de cada um fazer rap diferente diz muito sobre o seu caráter, sobre a sua personalidade. Você tem um contraste, por exemplo, da maneira despojada, cheia de energia, que o Lafayette, um dos personagens, faz rap. O ator aqui é o David Diggs, ele é excelente. E que você contrasta isso com a maneira metódica e precisa do George Washington fazer rap. George Washington aqui é o autor Christopher Jackson. Pela maneira que os dois fazem o rap, você entende como eles enxergam o mundo, como eles agem perante situações. O David Diggs, aliás, depois do intervalo, né, peça tem um intervalozinho lá de alguns minutos, acho que na filmagem ficou só um, e no intervalo ele deixa de interpretar o Lafayette, porque o Lafayette volta pra França, e ele vai interpretar o Thomas Jefferson. E você percebe, é uma pessoa distinta, com uma energia diferente da do Lafayette no palco. E o Christopher Jackson, que é um cara mais alto, mais forte, ele é maior, ele sabe usar esse porte físico dele pra transmitir uma postura assertiva e autoridade, porque ele era o George Washington. Outra coisa maravilhosa que eu preciso mencionar aqui é o palco em si. Primeiro, a decoração, tipo, ele simula um prédio em construção. E a ideia disso é espelhando uma nação que está em construção. Tanto que, quando você muda do primeiro ato para o segundo ato, há paredes mais altas com tijolos, a construção está mais sólida, porque a construção daquela nação está mais firme. Tem também alguns objetos na cena ali, como cordas, que remetem a elementos navais. E isso é uma homenagem aos muitos e muitos imigrantes que vieram de outros lugares para ajudar na construção desse país. E o palco em si, onde os atores pisam, ele tem duas plataformas giratórias, uma central, tipo um círculo que gira para um lado, e tem um anel em volta desse círculo que gira independentemente. Essas giradas
de novo, nada ali tá à toa, é tudo parte da coreografia. É uma coisa sem muito alarde tecnológico que traz um dinamismo para cenas que cativa. Tem uma cena, por exemplo, que foi a hora que eu vi que eles não desperdiçaram nenhum momento desse palco giratório. Você tem o Hamilton, esse é o círculo que gira e tem o anel interno, tá? Ele tá na ponta do círculo que gira e o círculo tá parado. Tá só girando o anel em volta. E quem tá com ele nesse anel é a Angélica. A Eliza tá lá atrás, também no anel. O anel vai girando, a Angélica vai saindo. A Angélica vai cantando pro Hamilton uma letra lá que indica que ela tem que ir embora, basicamente, uma coisa assim. E o Hamilton vai olhando com uma cara triste, assim, o braço esticado. E ele não precisa mudar de posição. A música vai trocando da Angélica pra Eliza, que vem girando e chegando perto, porque ela vai, digamos, se aproximar do Hamilton. Não necessariamente fisicamente, mas na vida do Hamilton. E o Miranda, sem precisar mudar a posição, a Angélica só vem, encaixa, ele só precisa mudar o olhar pra ela e a cena flui de uma maneira tão orgânica, com uma mudança tão simples. Você tem 3 atores que estavam se movendo na cena para representar muito mais do que apenas movimento físico, não deram um passo e a cena é maravilhosamente dinâmica, orgânica e fluida. E somando todos os elementos da música, da letra, da melodia, das atuações, das posturas, da mexida ali do anel, você tem todo o tumulto emocional pelo qual os 3 estavam passando. Tem outro momento também que alguém toma um tiro, não vou falar quem, mas alguém toma um tiro, e na hora do tiro a iluminação muda, a música muda e o palco gira de uma forma que o ator vai parecendo que tá caindo em câmera lenta. Eles usam a desgraça do palco pra dar a ilusão de câmera lenta, magnífico. E não é à toa, câmera lenta bem utilizada, como nesse caso, enfatiza o impacto daquele momento. Iluminação, aliás, que é soberba nessa peça, porque também como parte da coreografia, ela faz o palco, sem quase objeto nenhum, parecer que você tá transportando os atores entre cômodos, só com luz. Hamilton é aquele tipo de obra da cultura pop que você escuta um monte falar que é maravilhoso, que é tudo de bom, aí você fica com vontade de ver, mas você fica com medo de deixar a expectativa ficar alta demais e você se decepcionar porque não é tão bom assim, mas mesmo assim você vai com a expectativa alta e ainda sai de cara do tanto que a coisa é boa. Cada nota, cada passo de dança, cada palavra, cada elemento visual eleva essa obra a um nível difícil de ser comparado. Mesmo com altas expectativas, você vai se surpreender, você vai se emocionar. De narrativa invejável, coreografias impactantes, canções variadas e carregadas de emoção, atores absolutamente magníficos e letras muito sagazes, o musical ensina história, com H maiúsculo, digamos assim, por meio de histórias. Histórias dos revolucionários que formaram a nação com que tanto sonhavam. Hamilton é dotado de uma capacidade de entretenimento igualado por poucas obras já feitas, e entra para a história como uma das obras mais relevantes e importantes já feitas. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Gostam de musicais? Já viram uma peça na Broadway? Estão a fim de ver Hamilton? Comenta ali, curte aí para continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui.